sintetizando toda essa fase de conceitos, as informações que vocês receberam durante toda essa manhã, a gente vai ter um momento de atividade. É uma atividade de 20 minutos que vai abordar um caso fictício. Vocês vão refletir sobre os critérios para definição dos documentos de um arquivo público de um município. Então, a partir da leitura desse caso, os tutores que estão aí nos polos do TecReg vão orientá-los sobre como vocês devem proceder para realizar essa atividade. Vai ter uma lista de documentos e que vocês vão responder, a partir da leitura dessa lista de documentos, vocês vão ter que responder as questões. Quais documentos vocês vão encaminhar ao Arquivo Público Municipal e que critérios foram utilizados pelo grupo para tomar essas decisões. Então, vocês vão ter 10 minutos para fazer atividades nos grupos pequenos e depois mais 10 minutos para construir uma síntese entre os grupos que tiverem em cada um dos polos. Eu vou pedir que vocês conversem com os grupos, sintetizem uma resposta, peçam a palavra. A gente quer saber a resposta de vocês, quer saber a opinião de vocês, o comentário de cada um de vocês que são agentes municipais. Então, em 20 minutinhos a gente já volta. Façam atividade e peçam a palavra. Olá pessoal, estamos de volta. Espero que todos os polos tivessem oportunidade, conseguiram realizar a atividade até o final. A gente já recebeu aqui o pedido de palavra de alguns polos. Vou pedir então para que ao receber a palavra você se identifique, fale de qual cidade, de qual prefeitura, câmara você está vinculado e então traga a sua resposta, seu comentário. O primeiro polo que a gente vai passar a palavra é o polo de Taubaté. Passo a palavra. Ivan Lerro, eu sou ouvidor-geral do município da prefeitura de Guaratinguetá. Nós estamos no polo de Taubaté. A minha primeira pergunta que eu queria fazer, depois nós vamos falar sobre a atividade, é que veio um pouquinho anterior. Uma dúvida que ficou com relação aos documentos digitais. Ela falou que vai mostrar para a gente o sistema que tem aí, digital na parte da tarde, mas eu gostaria de saber um pouco mais como vai ser hoje em dia, com essa coisa de não tem mais papel, não tem mais jornal, é o fim da era do papel, se a gente vai trabalhar muito em cima nas prefeituras na questão digital. E com relação à atividade que nós fizemos, nós eliminamos 7 itens daquelas atividades, que consideramos que não tem muito a ver com a documentação nossa. Por exemplo, o critério que nós utilizamos foi a relação dos documentos com o órgão, o órgão das prefeituras citada. A questão também da unicidade, o documento ele é único e por si só. E também a questão dos documentos de guarda permanente. Foi isso que o grupo, de uma maneira, pensou e depois, em conjunto, a gente conversou com os demais. Os documentos que nós dissemos que não mandaremos para o arquivo público municipal foram os 10 livros sobre organização de arquivos de diferentes autores, os diários oficiais do Estado de São Paulo, também os documentos de veículos da prefeitura, que achamos que não precisa para nada, a compra da estação está feita, contém todos os documentos, processo de compra, a coleção de jornal comercial da cidade, até inclusive porque falava mal do prefeito anterior, mandando queimar tudo, as medalhas honoríficas e placas de condecoração, a coleção de moedas e a coleção completa de leis federais. Esses foram os documentos que a gente não mandou para o arquivo público nosso, tendo esse critério que a gente já citou, da relação do documento com a prefeitura, com o órgão, da sua unicidade, se documentos únicos, como, por exemplo, a cartilha da dengue, nós tivemos aí um caso específico, e de alguns documentos de guarda permanente. Foram esses os nossos critérios. Passo a palavra. Muito obrigado, então, a participação do nosso amigo aí de Guaratinguetá. Professor Ieda, Marcelo, o que a gente tem a comentar sobre tanto os documentos quanto aos critérios aí que eles elencaram? Bom, eu vou iniciar, depois o Marcelo complementa, né, Marcelo? Olha, primeira coisa, assim, o entendimento do que seja um arquivo público municipal, né? Veja, quando a gente diz arquivo público municipal, nós não estamos dizendo que deva necessariamente ser apenas o arquivo histórico do município, não é? Tudo bem, ele pode ter um setor de arquivo permanente, mas ele é uma instituição que também precisa pensar
na guarda dos documentos de segunda idade, não é? Da guarda de documentos intermediários. Sabe aqueles documentos que precisam aguardar prazos por até uma exigência legal antes de serem eliminados? Esse arquivo mais administrativo, isso também tem que estar previsto no escopo deste arquivo público municipal. Pode estar no mesmo prédio, pode até, muitas vezes, em função do volume, estar em prédios separados. Mas o arquivo público municipal ele tem que cuidar desses documentos, tanto de guarda permanente, né, os documentos chamados históricos, quanto esses documentos de segunda idade. Então, me chamou a atenção isso que ele disse. No mais, eu acho que o critério utilizado do vínculo com o órgão produtor, né, de testemunhar o exercício de funções e atividades, está perfeito, né? A questão da unicidade, e olha que eles não caíram na nossa pegadinha, né? Porque nós colocamos livros de atas, né? Tem uma professora colega nossa que diz sempre assim, tudo que para em pé o pessoal manda para a biblioteca. Viu, Flávio? Então, se são pareceres jurídicos encadernados, se são atas encadernadas, virou um livro, pelo formato de livro a pessoa acha que é da biblioteca. E não, são documentos de arquivo, e eles não caíram nessa pegadinha. Então, agora a questão dos documentos digitais, viu, Flávio? Acho que a gente vai... no período da tarde nós vamos nos aprofundar mais no período da tarde, quando a gente também vai falar em digitalização. Mas, de qualquer maneira, veja, disquetes e CDs com bases de dados de folha de pagamento, etc., as pessoas entenderam que isso é, sim, documento de arquivo, porque folha de pagamento é inquestionável, é produzido no exercício de funções e atividades da Prefeitura Municipal. Ok, a gente vai passar a palavra para mais alguns polos e depois a gente faz um comentário geral sobre todos. O próximo polo que a gente vai chamar agora é o polo de Pariquera-Sul. Passo a palavra. Olá, eu sou da Prefeitura de Juquiá, estou no polo de Pariquera e a gente, basicamente, os mesmos apontamentos que o outro polo fez, foi o que a gente fez, com exceção do item documentos de veículo da Prefeitura, que a gente considerou que também deve fazer parte do arquivo, uma vez que ele pertence ao patrimônio, e mesmo que alguns dos veículos que a gente compre, passe por processo de licitação, então existe um arquivo já dele, muitos dos veículos já existem há anos e não existia um arquivo na época, por isso que é interessante tê-lo como um item de patrimônio também. Todos esses documentos que foram apontados, eles têm que permanecer no arquivo por ser prova. Eles comprovam a história do município e eles agregam uma autenticidade das ações que foram exercidas pelo município. Então, todos eles servem de provas. Então, eu acho que basicamente é a mesma coisa que eles apontaram, com exceção desses documentos veículos. Uma dúvida que a gente tem aqui, ficou, é sobre a documentação que compõe o arquivo. Ela possui essas 3 idades, né? A primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade, que é a unidade corrente, e a segunda, que é a intermediária, a gente queria saber se esse arquivo ele tem que ser alocado no mesmo lugar, ou se ele, por estar em uso frequente, pode estar mais perto das secretarias que os utilizam para, posteriormente, levar para um outro local. Ficou essa dúvida. Passo a palavra. Ok, então em relação à atividade a gente vai esperar os outros polos e fazer um comentário geral. Sobre a sua dúvida especificamente, eu vou passar a palavra para a professora Ieda. Olha, é muito importante essa questão levantada, quer dizer, os documentos correntes, os documentos de primeira idade, na verdade eles não ficam em arquivos, a gente denomina arquivo corrente, mas na verdade são documentos correntes, né? Eles não estão estáticos, parados num local, eles estão circulando dentro da instituição até que a questão que esteja pendente seja resolvida definitivamente. Agora, a segunda idade, terceira idade, precisa estar no mesmo espaço físico? Não necessariamente, desde que
haja uma política de integração entre essas fases, não é? Quer dizer, é importante que o arquivo público seja responsável também por gerir essa documentação considerada intermediária ou de segunda idade. Quer dizer, o arquivo público não é apenas o arquivo histórico, não é? Ele tem essa atribuição de definir normas, inclusive, para os protocolos, né? Para a produção do documento na fase corrente, e por definir procedimentos para passagem desses documentos das unidades produtoras para esses depósitos de guarda temporária e depois, na sequência, aqueles que merecerem, né, para o arquivo permanente, que é a terceira idade do documento. Ok, então continuando esse nosso rico momento de interação, eu vou passar a palavra para o Polo de Assis. Passo a palavra. Eu sou parte da Prefeitura de Quatro. Nós discutimos todos os pontos aqui e a gente concorda com os demais pessoais, né? A nossa dúvida é só contra a conservação de disquetes e CDs com base de dados da folha de pagamento de servidores públicos, porque os disquetes, os CDs, as mídias são muito temporárias, elas mudam muito. Então, quantos anos a gente deveria guardar esse tipo de arquivo? Se há necessidade de 5 anos, 20 anos? A gente gostaria de saber muito nesse ponto, qual é o prazo para se guardar esse tipo de arquivo. Passo a palavra. Ok, então, obrigado a participação da nossa colega aí de Assis. Em relação ao prazo de guarda desses documentos, na verdade, da plataforma, importa a plataforma ou importa o arquivo? Como que a gente pode orientá-los? Olha, Flávia, é importante destacar o seguinte: o prazo de guarda não decorre do suporte. O prazo de guarda decorre do valor que o documento apresenta. E se ele merecer ser guardado por um longo prazo ou definitivamente, nós temos que nos virar, nós temos que achar uma solução para garantir essa longevidade. Então, veja qual é a série documental aqui: folha de pagamento. Não importa se ela está em papel, se ela está em disquete, se ela está em CD, se ela está num sistema informatizado, não é? Quer dizer, o importante é que é um documento de guarda longa. E nós temos que assegurar isso, porque o documento precisa estar disponível. Veja, então, se ele está em disquete e CD, nós vamos ter que ter uma política na administração municipal ou estadual para assegurar que esses suportes resistam ao tempo. Então, nós vamos ter que ter migração, né, de dados. Vocês testemunham isso, a obsolescência contínua da tecnologia e a necessidade de mudar esse suporte, porque senão depois a gente perde essa informação que está registrada nesse suporte magnético ou óptico com muita facilidade. Então, nós temos que, acoplado a uma política de gestão, definição de prazos em função dos valores, nós temos também que ter essa preocupação com o suporte em que a informação está registrada. No caso específico, suporte digital, ele é muito frágil, ele precisa de cuidados especiais e nós temos que ter aí, um outro capítulo, né? Uma preocupação em relação a isso. Ok, professora. Então, o próximo polo que a gente convida para compartilhar sua resposta, compartilhar suas dúvidas e essa interação é o polo de Bauru DRS. Passo a palavra. Sou da Prefeitura de Bauru e nessa atividade nos reunimos entre 4 prefeituras: Cabralha Paulista, Piratininga, 2 Córregos e Itapuí. O que a gente queria deixar registrado para vocês é a dificuldade que essas 5 prefeituras encontram para saber o que manda e o que não manda para um arquivo. Porque hoje nós não temos uma política de classificação de documentos, isso foi debatido em nenhuma prefeitura tem, não há uma tabela de temporalidade para saber quanto tempo aquilo deve ficar preservado ou não. Então, o que acontece? O servidor, ele tem dificuldade em saber o que mandar, então ele acaba mandando tudo para o arquivo, com a mentalidade que assim, que lá no arquivo eles que vão saber o que deve ou não deve fazer com o documento. Aí, dúvidas que surgiram, por exemplo, tendo um arquivo, a população pode ir nesse arquivo para pedir um documento ou esse arquivo acaba sendo apenas para os servidores, para a própria prefeitura mesmo? E com exemplo de diários, por exemplo, diários do Estado, houve dificuldade em saber, alguns acham que tem que mandar, outros não. Se não manda, o que a gente faz? Descarta, joga fora ou mandaria, por exemplo, para uma biblioteca?
Porque fica fácil quando se trata de documentos históricos, que a gente sabe que tem que ser preservado. Então, a gente sabe que manda para o arquivo. Mas com relação a esses tipos de documento de veículos, se é antigo, vai guardar, joga fora, manda para um setor, exemplo, de biblioteca? Então, são essas dúvidas que a gente gostaria de tirar também. Passo a palavra. Interessante, então, esse posicionamento aí do pessoal de Bauru, num grupo que reuniu aí diversas prefeituras. Vamos lá, então, tentar responder essas dúvidas do pessoal de Bauru, professora Ieda. São várias questões em uma só, né, Flávio? Vamos tentar aqui começar por uma que eu considero a mais relevante de todas, que é o seguinte: se o documento está no arquivo, então ele deve servir apenas à administração e aos servidores? Não. Ainda mais agora, no contexto da Lei de Acesso à Informação, os documentos correntes, os de idade intermediária e os históricos, quaisquer documentos públicos devem estar disponíveis para toda a sociedade, com aquelas exceções previstas na própria lei, na própria Constituição Federal. Então, o arquivo público tem que receber o público, ele tem que ter um local de atendimento, não é? E, inclusive, a população, o cidadão comum, pode fazer perguntas e solicitar coisas pela internet, por telefone. A lei assegura isso, nem só presencialmente, né? Inclusive presencialmente, mas não apenas presencialmente. A outra questão: não há política, não há um órgão responsável, não há tabela. O que fazer? Veja, é o típico caso em que o arquivo é um depósito, é um órgão de custódia. Ele ainda não assumiu as atribuições que nós estamos preconizando, que é ser um órgão de inteligência, gente, um órgão formulador de política pública, que pensa e define critérios, porque senão vai acontecer o que a colega disse. Ninguém sabe o que pode ser eliminado. Ué, e quem vai dizer? Tem que ser o arquivo público. De que maneira? Promovendo estudos sobre os documentos municipais e elaborando essas tabelas de temporalidade. Vocês verão isso na parte da tarde, né, que são os instrumentos de gestão documental. Então, as regras do jogo, os critérios precisam ser definidos. Definidos por quem? Quem vai coordenar esse trabalho, quem vai protagonizar esse processo é o arquivo público. Claro, sempre em parceria com os órgãos produtores e acumuladores de documentos. Ok, Ieda. E agora a gente vai chamar a última intervenção do Marcelo e até sua sobre, em geral, dessa atividade. Bom, a Ieda já respondeu aí boa parte das questões. Eu queria, assim, eu acho que as equipes em geral raciocinaram certinho como a gente pensava, né? Então, assim, livro, ele pode ser documento de arquivo. Claro que ele pode ser. Em que circunstância ele pode ser documento de arquivo? Ou seja, não é porque ele é livro que ele não é documento de arquivo. Então, você tem lá uma produção na sua secretaria e que essa produção, esse processo, depois ele é transformado em um livro ou em uma publicação. Essa publicação resultante desse processo, dessa atividade da prefeitura, uma cópia dele, que essa cópia definitiva, ele vai compor o arquivo como sendo a resultante desse processo. O DO também, o DO municipal, aquele DO que o Diário Oficial, né, que veicula, né, todas as deliberações, as decisões do município, claro, que ele é produto da atividade do município, o DO tem que ser guardado. Mas no caso aqui, o Diário Oficial que se tratava é o Diário do Estado de São Paulo. Se por um acaso tiver alguma notícia pertinente ao município, recorta-se aquele trecho que diz respeito ao município, guardando todas as informações pertinentes, né, de data, tal, do dia e tal, e você guarda numa folha e arquiva, né? Junto ao processo que lhe cabe, né? Então, mas tudo isso foi colocado. Eu também concordo com a colega de Juquiá que os documentos de veículos, eles também devem pertencer aos documentos de arquivo, né? Eu queria só fazer um comentário com relação àquela coisa da distância do arquivo intermediário. Veja, o arquivo intermediário,
ele pode ter uma frequência de solicitação, de demanda das secretarias e tal, razoável. Então, veja que se você colocar o arquivo intermediário muito distante, eu já fui em um município onde a prefeitura ficava num ponto da cidade e no ponto oposto, bem distante, estava lá num galpão, estava o arquivo, isso que a gente poderia chamar arquivo administrativo, arquivo intermediário. Veja, o deslocamento muito longo, muito prolongado, ele não é muito adequado para a conservação e a guarda, né, os riscos de perda nesse trajeto não é muito adequado. Claro que pode ser, não tem problema, mas tem que se pensar na logística desses transportes frequentes. Isso eu queria destacar. Com relação aos disquetes, Flávio, vamos pensar que o disquete pode ser uma cópia de um documento que originalmente foi em papel ou que está em outro, que está no servidor, entendeu? Aquilo que o problema desses suportes eletrônicos, assim, de disquetes magnéticos e tal, isso. Você tem que planejar sempre a migração e garantir a autenticidade do documento nesse processo de migração. Então, isso é uma coisa que precisa ficar atento a isso. Agora, ele é uma cópia eletrônica, já existe uma cópia original em outro lugar, disponível em outro lugar, aí pode-se pensar numa eliminação. Com relação aos prazos de guardas, aí, quer dizer, o DO, o que se faz com o DO? O DO do Estado, você não usa. É muito comum isso. A gente chega ali numa prefeitura e vê aquela montanha de diários oficiais que não são ali pertinentes ao acervo da prefeitura. Você pode fazer doação para uma biblioteca que o aceite ou para obras, né, de assistenciais que muitas vezes trabalham com reciclagem de papel, né? Então isso eu acho que em geral eu acho que todas as equipes, Flávio, entenderam a nossa preocupação em distinguir, né, aquilo que é documento de arquivo do documento em geral. Ok, Marcelo, obrigado. Professor Ieda, comentários finais sobre essa atividade? Eu acho que a colega de Bauru apontou uma questão crucial para nós, que e ela está correta, na prudência em relação à eliminação. A eliminação é um processo irreversível, portanto, ela só deve ser praticada realmente após os estudos por uma equipe multidisciplinar, como vocês verão na parte da tarde. Nós temos que ter critérios seguros, critérios confiáveis para eliminar documentos. Inclusive, a nossa legislação determina que a gente dê publicidade a esses critérios, que a gente anuncie, publicando editais de ciência de eliminação, antes da eliminação de qualquer documento público. E que essa eliminação tem que ser aprovada pelo arquivo público. Então, esse é um aspecto bastante importante. A outra questão é o seguinte: preservação de documentos digitais, não é? Não é tarefa só dos colegas da área de tecnologias da informação. Flávio, aqui é bom destaque. Os nossos colegas que trabalham nos arquivos e protocolos costumam, às vezes, fazer isso. Eles dizem assim, isso não é comigo. O meu negócio é o arquivo em papel dos processos. Esse digital é com o pessoal da área de informática. Errado. Não é? Isso deve ser fruto de um trabalho colaborativo entre quem é da área de arquivo e protocolo e que entenda de gestão documental e os colegas que entendem de informática, porque a preservação de longo prazo desses documentos é nossa responsabilidade, independentemente do suporte em que a informação estiver registrada.